As exigências feitas ao driveline dos ônibus aumentam constantemente e se tornam cada vez mais complexas. Neste contexto, o foco das atenções está voltado para a redução dos custos, principalmente dos custos operacionais. As medidas tomadas para reduzir o consumo de combustível desempenham um importante papel por terem um duplo efeito, pois contribuem decisivamente para a redução dos custos e exercem influência positiva no impacto ambiental dos ônibus. As transmissões convencionais não têm condições de considerarem as peculiaridades da topografia. Elas dispõem de diversos programas de condução, como, por exemplo, Eco, Normal, Power, mas somente o programa de condução capaz de superar o aclive máximo de um terreno é que fica ativado. Como consequência, um trajeto em aclive apenas curto, mas extremamente íngreme, faz com que o ônibus seja conduzido o tempo todo no programa de elevado desempenho, apesar de mais de 95% do trajeto ser plano, o que permitiria a condução no programa mais econômico. Transmissões modernas como a ZF Ecomat, equipadas com software Topodin, mudam de um programa para o outro durante a condução, de acordo com a topografia do terreno. Power no aclive, Eco em terreno plano, e reduzem o consumo de combustível em cerca de 5%. As marchas são trocadas de forma digital segundo valores limite fixos, fazendo com que em um declive de exatamente 4%, o programa de condução Eco seja mudado. Equipada com o software Topodin Life, a ZF EcoLife segue continuamente a jornada de redução do consumo. A transmissão EcoLife dispõe de apenas um programa de condução. A topografia e todas as resistências à condução são constantemente avaliadas durante toda a condução. A característica ideal de troca de marcha é adaptada gradativamente, sem escoamento em todos os pontos do trajeto. Tanto os valores atuais de carga e aceleração, bem como todas as demais resistências que se alteram durante a condução, são considerados para efetuar o cálculo do ponto de troca de marcha. O pré-cálculo da força de tração já evita uma constante troca de marcha em aclive. Quando o ônibus entra em movimento, a lock-up se fecha imediatamente e o ônibus é conduzido de forma absolutamente mecânica, o que sempre significa menos perda de potência do que na condução hidráulica, ou seja, menor consumo de combustível. Isto é física pura. E mesmo assim, o ônibus acelera com potência e ao mesmo tempo com economia, graças ao princípio de 6 marchas. Via de regra, as rotações do motor encontram-se na faixa entre 950 e 1.300 RPM. As relações de transmissão e a perfeita sintonização permitem uma partida suave do veículo e oferecem conforto durante a condução. O veículo permite ser conduzido em terreno plano com uma constante altamente econômica de 950 rotações por minuto, suficiente para uma velocidade de 50 km por hora. Mas o Topodin Life também reduz o consumo em terreno plano, pois o software pode muito mais do que apenas reconhecer a topografia. O Topodin Life ainda calcula e avalia as demais resistências que se alteram durante a condução, mesmo nas curvas. Em uma distância de menos de 10 metros, o que é mais curto que um ônibus, o Topodin Life já identifica completamente a mudança do terreno. A exigência de torque aumenta e a transmissão reduz a marcha. As transmissões EcoLife adaptam gradativamente sua característica de troca de marcha à topografia. O software de troca de marcha Topodin Life oferece uma faixa de programa de troca de marcha de 0% a 100%. Em função do aclive calculado, é determinada a demanda de torque e o vetor do programa de troca de marcha é emitido. Ou seja, ao invés de diversos programas individuais de troca de marcha, existe apenas uma faixa gradativa de programas. Onde o Topodin efetua uma troca digital, o Topodin Life altera gradativamente a exigência de torque. Os 5 programas de troca de marcha da Ecomat transformaram-se em 100 programas de troca na EcoLife. Em declives, o Topodin Life provoca a redução da marcha, pois o retarda primário da EcoLife age em função das rotações do motor,
sendo que o número elevado de rotações do motor não influencia o consumo por não haver alimentação de combustível. É aqui que o retarda altamente potente entra em ação. Com um torque de até 1.900 Nm no acionamento, através da relação de transmissão, a Ecolife apresenta um potencial de torque de frenagem superior a 6.000 Nm. Neste processo, o retarda compensa a força exercida no declive de forma tão confortável que os passageiros não sentem a intensa força de frenagem exercida. O freio de serviço é aliviado e protegido, permanecendo frio, o que significa uma redução adicional dos custos operacionais e uma maior reserva de segurança, e o meio ambiente fica livre de emissões de micropartículas. Aplicada com o Topodin Life, a Ecolife economiza em média cerca de 10% do combustível se comparada com transmissões convencionais e aproximadamente 5% em comparação com a Ecomat com o Topodin. A Ecolife e o Topodin Life são a combinação perfeita de economia e ecologia. Menor consumo e desgaste significam menos custos e emissões.